Olá, pessoal. Mais uma vez, para quem acompanhou a saga hoje, foi densa, mas então nós tivemos que partir para o modo gravado, que o ao vivo hoje, infelizmente, não deu certo. Mas mais uma vez, nós pedimos que possamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre, rogando sempre a companhia, o fortalecimento e o amparo, e a inspiração para a tarefa dessa manhã, para essa nossa exposição de hoje. E relembrando a história, conta-se que numa certa vez, num reino, uma princesa havia recebido um lindo colar de seu pai, o rei, de pérolas, joias, tudo muito belo, tudo muito bonito. E ela estava na sacada do palácio, admirando a joia na mão, quando de repente uma ave, dessas grandes, tipo águia, passa, pega a joia, pega esse colar e vai embora. O reino todo ficou empolvoroso. Onde está a joia? Onde está a joia? A rainha entra em pânico, o rei em desespero, a princesa então quase teve uma síncope. Pois bem, depois de um tempo, cadê, não acha, o rei propôs que uma recompensa. Para aquele que achasse a joia da princesa, você iria receber uma grande recompensa, uma recompensa vultosa. E o reino todo começou a procurar a joia da princesa. Procura daqui, procura dali, procura colar, e nada de achar, nada de achar. Até que um rapaz que estava andando de forma distraída, um pouco distante das regiões do reino, olhando para baixo, percebe num lago um objeto brilhando. Ele vai se aproximando e percebe que se tratava de um colar muito belo, que ele deduziu é o colar da princesa. O rapaz se estica para pegar, mas não consegue. Estica de novo o braço para pegar e novamente sem resultado. Até que ele, louco pela recompensa, se joga dentro do lago, tenta pegar e não consegue. E nisso, um senhor que estava passando, acompanhando toda aquela cena, toda aquela movimentação, pergunta para o rapaz: Rapaz, o que está ocorrendo, né? O rapaz, no começo, com medo, com receio de falar, porque afinal de contas era uma recompensa, ele não queria dividir. Ele tentava distrair, mas quando ele percebeu que não tinha como, que ele não ia conseguir pegar o colar, ele expõe toda a problemática para aquele senhor. O senhor sorriu, falou para ele: procura em cima. Que o rapaz olhou para cima e ele percebeu que, na verdade, o colar estava preso na árvore, nos galhos da árvore que estava em cima do lago. E no lago estava apenas o reflexo daquele colar. Pois bem, quando a gente fala em doutrina espírita, nós não podemos nos afastar, nos dissociar da ideia da reencarnação. É um dos princípios básicos da nossa doutrina. É a pré-existência do espírito, do ser, e que ele passa por vidas, diversas outras encarnações, outras vidas, e vai continuar tendo outras vidas, outras encarnações, conforme o nosso paradigma, né? Conforme aqui nós chamamos. Pois bem, outro ponto que temos que considerar, aí deixando por um breve instante, abrindo um parênteses, deixando um pouquinho a doutrina espírita de lado e falando um pouco mais sobre física mesmo, sobre princípios que governam, leis das físicas que governam a nossa existência. Nós temos que, física já nos falava, e isso a gente se recorda lá na época dos tempos de escola, quando o professor falava que todo movimento num sentido que eu proporciono, se eu empurro uma parede no sentido, ela vai responder com a mesma intensidade. Se eu der um tapa na parede, ele brincava, se eu der um tapa numa pessoa, a pessoa vai dar uma carada com a mesma intensidade na minha mão. Então, isso nós temos que toda ação tem uma reação, toda ação ela gera uma consequência. Todo efeito
tem uma causa. Algumas ações que a gente comete agora, as causas são muito rápidas, muito imediatas. Se eu atravessar, por exemplo, uma grande avenida aqui de São Paulo, sem olhar para os lados, eu corro o risco de ser atropelado imediatamente. Outras ações, elas são um pouco mais lentas, elas se perduram no tempo. Se eu começar a fumar, por exemplo, não é o primeiro cigarro, e aqui cabe ressaltar nenhuma crítica a quem fuma, eu acho que cada um tem o livre-arbítrio para saber, e aí dentro do que a gente está falando, os efeitos, as consequências de cada um de nossos atos e assumirmos as consequências disso. Pois bem, se eu começo a fumar, não é o primeiro cigarro que eu estiver fumando que vai me provocar uma doença. É ao longo do tempo. É o consumo do cigarro que vai, os efeitos vão se somatizando, vão se acumulando até que as consequências chegam. É aí que nós temos. Se nós pegarmos esses dois princípios, essas duas premissas, a questão da reencarnação e a questão de que toda ação tem uma reação, toda causa gera um efeito, tudo aquilo que a gente pratica, tudo aquilo que a gente faz vai produzir um efeito ao longo do tempo, seja esse tempo curto ou seja esse tempo mais prolongado, nós podemos rápido chegar à conclusão que tudo aquilo que a gente faz, se não gerou consequência, se não gerou efeito nessa encarnação imediata, ela gerará fatalmente efeito na próxima ou nas demais. Por que isso? Porque tudo aquilo que a gente desorganiza, a gente tem que organizar. Tudo aquilo que bagunça, nós temos que arrumar. E uma das grandes funções das nossas reencarnações é aprendermos. A gente não sempre fala que é a doutrina espírita, né, no meio espírita, que a nossa fatalidade é a nossa plenitude do ser, é a conquista da alegria, é a nossa evolução espiritual. Ora, para conseguir isso, nós temos que vivenciar experiências e aprender as lições que aquelas experiências nos proporcionam. Sempre gosto de brincar. Uma vez eu ouvi, e eu confesso, não foi autoria minha, eu ouvi isso e replico quando surge a ocasião, que não basta nós lermos todos os livros de natação do mundo se não mergulharmos numa piscina para aprendermos a nadar. Na nossa existência, na nossa vivência, nós precisamos mergulhar nessa piscina chamada encarnação para que nós possamos vivenciar, experienciar as lições que recebemos, aquilo que nós aprendemos, para que possamos fixar. Pois bem, os atos que cometemos em uma encarnação, eles geram consequências tanto nessa encarnação como nas encarnações futuras. Se aquilo que nós passamos hoje, aquilo que nós vivenciamos hoje, não é fruto de um passado próximo nosso, fatalmente será fruto de um passado mais remoto. E aí, mais remoto, a gente pode chamar até de encarnação passada ou de reencarnações passadas. Tudo bem até aqui? Continuando. Isso nós podemos falar tanto dos atos positivos como dos atos negativos, tanto dos atos bons como dos atos ruins. E logo, tanto as consequências boas como as consequências ruins. Se eu planto boas amizades, se eu planto boas companhias, se eu planto hábitos saudáveis, eu vou adquirir patrimônios positivos. Se eu tenho um hábito de leitura, de estudo, eu vou adquirir conhecimento. Se eu tenho um hábito de cultivar amizades, eu vou conquistar amigos, eu vou conquistar amizades. Se eu tenho um hábito de exercício físico, alimentação controlada, alimentação regrada, eu vou conquistar uma estrutura física mais saudável, um corpo físico mais saudável, um material, né, um corpo que nos foi emprestado em melhores condições de uso. Em contrapartida, se alimentarmos hábitos viciosos, se alimentarmos atos ruins, inimizades, plantarmos intriga, plantarmos dúvida, colheremos justamente inimizades, amizades, entre aspas, falsas,
plantaremos problemas no corpo físico. Ou seja, toda ação ela tem uma reação, todo ato tem uma consequência, e todo efeito tem uma causa. Que é justamente naquilo que nós estamos falando. Aí cabe a nós podermos avaliarmos e nos tornarmos o arquiteto do edifício do nosso crescimento. Nos tornarmos o capitão do leme do nosso navio. Tomarmos sobre nós a responsabilidade de que está em nossas mãos. O que nós vamos colher amanhã? É muito cômodo, muitas vezes, nós transferirmos para terceiro a responsabilidade. Ou é o chefe que não me compreende, ou é o familiar que não me apoia, ou então é o obsessor que fica me tentando, são as tentações da carne que fica me tentando e eu não consigo me controlar, e a culpa do outro, a culpa do outro. Só que enquanto nós transferirmos a culpa para o outro, nós perderemos a oportunidade de sair desse ciclo vicioso. Porque se sempre a culpa é do outro, se eu sempre vou, entre aspas, depender do outro, quando é que eu vou conseguir superar isso? Quando é que eu vou conseguir me elevar, além, vamos chamar assim, sem nenhum preconceito, da grande massa, para me tornar alguém melhor? Então eu dependo que o outro se torne melhor para que eu me torne melhor. E o outro, em contrapartida, depende que os outros se tornem melhores para que ele também se torne melhor. E assim, um vai dependendo do outro, ninguém vai se tornando melhor. Ninguém vai se tornando algo além daquilo que está acostumado, daquela mesmice que está acostumada. Quando a gente fala de penas e gozos futuros, penas e gozos terrenos e futuros, a gente tem que compreender que tudo depende da gente. Tudo depende das sementes que nós estaremos plantando, nós colheremos. E se hoje nós colhemos frutos um tanto quanto amargos, um quanto tanto, vamos chamar assim, desagradáveis, é porque, em realidade, nós plantamos isso lá atrás. Ah, Edson, mas isso não é justo. Mas como que não é justo? Porque eu não lembro. Ah, então quer dizer que um criminoso que eventualmente alegue amnésia na hora de responder pelos seus erros, então ele seria absolvido? Em contrapartida, se eu fizer plantar N atos positivos e na hora de alguém, de repente, tentar fazer uma retribuição, um agrado, se eu estiver esquecido, se eu estiver com amnésia, então a pessoa não precisa fazer nada, não. Vocês compreendem que a questão do esquecimento, na verdade, não é justificativa para que a gente se exima das responsabilidades, que a gente se exima de colher a consequência dos frutos que nós estamos plantando? Senão seria muito prático, muito cômodo. Ah, mas por que Deus não permite que nós não lembramos? Ora, porque isso é uma bênção. Imaginem relembrarmos e termos a ideia de que, de repente, a minha esposa, no caso, né, eu sempre me colocando no cerne, no centro da tempestade, e se eu imaginasse que, de repente, na outra encarnação eu havia imaginasse não, eu lembrasse que na outra encarnação eu havia prejudicado muito, como eu iria agir? Será que eu não ia bajulá-la ao extremo, perigando até prejudicá-la nessa encarnação e me anular como indivíduo? E aqui a gente não está falando em se anular para auxiliar o próximo. Não, se anular mesmo. Se tornar praticamente um estagnado evolutivamente. Não. Em contrapartida, se eu lembrar que de repente na outra encarnação a minha esposa me traiu, me prejudicou, será que eu encararia com o mesmo carinho ou com o mesmo cuidado de outros tempos? Será que eu teria tal desprendimento? Talvez não. Então, o esquecimento é uma bênção que Deus nos proporciona para que possamos atravessar essas dificuldades. E dificuldades hoje, trazendo um pouquinho para o nosso dia a dia, dificuldades que nós, de uma maneira geral, estamos atravessando. E aqui, muitas vezes, a gente cabe lembrar que a gente acaba se desesperando, se revoltando,
e entrando em pânico e achando que estamos esquecidos de Deus, quando na verdade não estamos. Tudo está sob o controle extremo e cuidadoso de um Pai que, pela própria definição, é todo amor, toda justiça, toda sabedoria, toda inteligência. Ele é onipotente, onisciente, tudo pode e se conhece tudo. E se um pai desses que ama, que é justo, permite que determinadas situações cheguem até mim, é fruto de meus atos e é para que eu possa aprender. Ah, mas se o pai é todo amor, então por que ele não nos livra de uma simplesmente? Ora, por que quando nossos filhos bagunçam, a gente quer que eles arrumem? Por que quando nossos filhos não estudam, o professor malvado reprova ele? Não é verdade? Professor mal, reprovou meu filho. Mas seu filho não apresentou um mínimo de conhecimento. Não teve um mínimo de aproveitamento, só brincava na sala de aula, não se preocupava. É correto, é justo nós chegarmos para o professor e falar: professor, ignore tudo isso e passe ele de ano. Não é. Ah, mas hoje ocorre por causa do sistema. Sim. E a gente ainda assim se revolta um pouco com isso, não é verdade? Acha que não é o correto. Por que que um ato que nós, indivíduos ainda imperfeitos, nós encaramos como já temos a plena ciência que não é o correto, por que que o pai maior ele tem que agir de forma diferente? Por que ele tem que incentivar a nossa preguiça? Por que ele tem que incentivar a nossa infantilidade espiritual, a nossa infantilidade emocional, a nossa infantilidade até mesmo e preguiça intelectual? Sim, que estamos aqui para aprender, estamos aqui para crescer, estamos aqui para evoluir. A fatalidade, se existe uma fatalidade em nossa existência, é a nossa plenitude, é o nosso crescimento, é o nosso aprendizado, que nos dizeres de Joana de Ângeles, consegui-lo agora ou mais adiante, é uma questão nossa escolher. Por quê? Por que incentivar o pai o erro? Por que incentivar o comodismo? Por que incentivar a preguiça? Não tem como, não tem cabimento. E para nós, isso é extremamente válido. Se hoje nós estamos passando tempos que deixam o nosso coração triste muitas vezes, deixa o nosso coração angustiado, não vou aqui dizer que nunca isso ocorrerá conosco, nunca vamos deixar um desânimo bater a nossa porta, mas a nós cabe o possível para não permitirmos que ele entre e se instale. Se a gente perceber que ele está começando a colocar o rostinho para dentro de nós, tentar rechaçá-lo, ou na revolta procurar nos alcançar, iluminá-la com a luz da compreensão, a luz da sabedoria. Sempre gosto de falar que existe uma diferença entre nós termos conhecimento da doutrina espírita e nos iluminarmos com a verdade, com as verdades espíritas. Ter o conhecimento é quando a gente fala da boca para fora. A gente sabe, não, eu sei que existe reencarnação, mas eu não penso como um indivíduo que tem a reencarnação como uma certeza absoluta, como uma existência. Isso é nos iluminarmos com ela. É eu pensar que se eu acredito em reencarnação, se eu acredito num Deus bom, num Deus justo, num Deus amoroso, se algo acontece comigo, eu tenho que mudar minha forma de pensar e entender que tudo tem um porém, ainda que eu não saiba qual que é. Tudo tem uma razão, ainda que eu não saiba qual que é. Toda existe uma causa, ainda que eu não saiba qual que é. Mas a gente sempre, quando fala de ação e reação, de causa e efeito, a gente acaba tendo a tendência de associar apenas com momentos ruins, com momentos negativos, com momentos que nos deixam tristes, com momentos que nos colocam à prova. Embora isso também seja certo, é uma maneira errada e unilateral, vamos chamar assim, de encarar a questão. Ora, se de repente eu tive pais que me amam, uma coisa eu fiz de positivo, porque senão eu não teria espíritos que estariam dispostos a me amparar, dispostos a me acolher e dispostos a me amar. Ora, se hoje eu tenho
amizades que gostam de mim, que se preocupam comigo, quiseram comigo, pessoas verdadeiras. Ora, alguma coisa de positivo eu fiz, eu plantei, eu soube cultivar. Ora, se eu tenho amigos da espiritualidade que me acompanham, é porque eu soube cativar esses seres. De alguma forma, alguma coisa positiva eu fiz, é que eles desenvolvessem esse amor por mim. As coisas positivas que escolhemos, gente, também são fruto daquilo que nós plantamos. Não cai no nosso colo frutos ao acaso. Não cai ao nosso colo frutos que não tenham sido plantados por nós mesmos. Sejam eles doces, sejam eles amargos. Somos os únicos responsáveis. Somos o centro, vamos chamar assim, e aqui não pulando para a questão de ego, nem nada disso, muito pelo contrário, de ego arbitrário, muito pelo contrário. Nós somos o centro do nosso universo. Por que nós somos o centro do nosso universo? Porque nós controlamos aquilo que vai orbitar em torno de nós. Nós temos a capacidade de escolha. Veja bem o quão libertador é essa doutrina espírita que nós seguimos, que nos dá a oportunidade de sermos os responsáveis. É pesado ser responsável? É pesado. Requer escolhas? Requer escolhas. Mas eu não dependo mais do outro. Eu dependo de mim. As minhas escolhas vão permitir que eu colha bons frutos ou maus frutos. A minha escolha vai permitir que eu aplane de forma correta ou não a estrada que eu vou caminhar daqui para frente. É fácil? Não é fácil, principalmente no começo. Levanta aqui, trupica ali, cai acolá, machuca o joelho ali. Mas como já dizia a música, é levantar, sacode a poeira e dá a volta por cima e continua. Continua caminhando. Sem medo, sem dúvida, com fé, com certeza, de ânimo firme. Pensando no que eu posso fazer, eu não estou desamparo, não estou sozinho. Amigos espirituais que me tutelam estão conosco. Eu lembro do dizer, eu ouvi esse dizer naquele filme Nosso Lar. E eu sei que ele deve estar baseado em algum livro, mas eu não consegui achar o livro específico para citar a fonte. Mas nem lembro, não saberia lembrar se no próprio Nosso Lar, na introdução de Emmanuel, não tem. Mas eu lembro que tem um trecho que Emmanuel faz o seguinte questionamento. Quantos séculos são necessários para corrigir um ato? Um instante. E isso que nós temos que ter consciência. Que tudo aquilo que a gente faz hoje, nós colheremos. Então nós precisamos nos policiar mais. Edson, mas eu não consigo mudar de uma hora para outra. Bem-vindo ao mundo, eu também não consigo. Não pensem em vocês, porque estudamos e conseguimos falar sobre o tema aqui no vídeo, na exposição na Casa Espírita, que nós já dominamos o tema de forma alguma. Nós estamos batalhando tanto quanto vocês. Estamos no mesmo barco. Estamos remando para a mesma direção, às vezes perdido, às vezes sem saber para onde ir, mas é a hora que a gente precisa parar, nos centrar e continuarmos. Fazermos o possível para caminharmos. Porque a caminhada é possível, gente. Vocês se recordam da história do reflexo do colar? Essa nossa encarnação, essa existência, também é um reflexo do colar. A imagem verdadeira é lá no plano espiritual. Nós estamos aqui para vivenciar, para experienciar, para aprender, para crescer. E tal qual a criança que fica esperneando diante da bicicleta serrodinha, não consigo, não consigo, não consigo, se ela continuar e não pedalar, ela vai continuar não aprendendo a andar sem as duas rodinhas. Mas, pelo contrário, a criança que tenta, sabendo que às vezes ela vai tropicar, às vezes ela vai machucar o joelho, vai machucar o braço, mas insiste, ela consegue a vitória. Ela consegue a glória do êxito. E para a gente é a mesma coisa. Nós temos que buscar a glória do êxito. E a glória do êxito não é imperarmos como senhores de todos, não. Imperarmos como senhores de nós mesmos, de nossos vícios, dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas incertezas.
caminha aqui, cai ali, tropeça, colar e continua mais adiante? Sim, mas é necessário insistirmos. É necessário permanecermos, não desanimarmos, tentarmos, continua, levanta, insiste. Isso é importante, insistirmos. Que possamos sempre nos socorrer da espiritualidade amiga, a nos amparar, a nos auxiliar, a nos guiar. Que possamos nos socorrermos aos companheiros encarnados. Ah, eu não tenho nenhum. Mas será que eu tento me fazer companheiro dos outros? Nesse isolamento, nessa pandemia, quantas vezes, de repente, eu liguei, eu mandei um áudio, eu mandei uma mensagem para um companheiro nosso, para um familiar, mesmo que distante, perguntei, está tudo bem com você? Como você está? Está precisando de alguma coisa? Ou será que a gente só fica esperando o outro se preocupar conosco, que nós não nos damos ao trabalho de se preocupar com o outro? Para finalizarmos, gostaria de lembrar de uma historinha que certa vez um rapaz em sonhou que o seu mentor o conduzia para um bosque, né, para o meio de uma floresta, e ele presenciava a seguinte cena: o tigre, o lobo, né, estava doente numa caverna e não conseguia sair dali para se alimentar. Um tigre que havia caçado arrastou sua presa até próximo um pouco da entrada da caverna, comeu sua presa, só que não comeu tudo. Comeu o suficiente para ele se alimentar e deixou lá os restos. O lobo se arrastou, se arrastou, se arrastou, depois que o tigre foi embora, o lobo se arrastou até os restos lá, comeu, conseguiu satisfazer sua necessidade de comida e voltou para a caverna. O rapaz, prestando atenção em toda a cena, o mentor virou para ele e falou: tá vendo essa cena? Vai, faz o mesmo. O rapaz acordou com nítido lembrança do sonho e acreditando que o mentor lhe proporcionava uma lição de confiança, de fé, o rapaz falou: eu vou acreditar que a espiritualidade me ampara sempre, que nada vai me faltar e que o Pai vai ser diligente, o Pai maior vai ser diligente comigo. Largou um emprego, ficou em casa, sempre esperando que a providência o atendia. Foi passando o tempo, foi lhe rareando as comidas, a alimentação foi ficando mais escassa, ele começou a adoecer, as pessoas começaram a se distanciar, porque ele estava praticamente recluso em casa, não procurava ninguém. Foi depois de um tempo, o mentor lhe apareceu, ele estava em péssima condição e revoltadíssimo. E questionou o mentor: tá vendo? Olha a consequência. Você falou para que eu fizesse igual. Eu fiz igual o lobo. E olha como eu estou, olha que estado deplorável que eu estou. O mentor sorriu, balançou a cabeça e falou: você entendeu tudo errado. Quando eu disse para você imitar o exemplo, eu estava lhe chamando para imitar o exemplo do tigre. Para que você fosse à luta, conseguisse. E do que não lhe fosse mais necessário, depois que você se alimentasse, tivesse o seu necessário, do excesso seu, você auxiliasse aquele que precisava e aquele que realmente não podia fazer nada para se auxiliar. Então, que possamos, em nossa existência, ser o tigre também. Para que quando chegar o momento da gente ser o lobo, nós tenhamos semeados, plantados, amizade com muitos tigres, que poderão nos deixar a nossa porta, o que é necessário para amenizar os nossos sofrimentos. Mas enquanto a gente pode, sejamos sempre o tigre. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja conosco, que a espiritualidade amiga nos ampare, agradecendo a oportunidade de concluirmos essa exposição e desejando que proteja e ampare a cada um de nós, nos fortalecendo, nos amparando, nos iluminando. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, pessoal. Um beijo no coração de todos.